Eduardo Vaz, mais conhecido como Dudu Vaz, é uma figura comum e que se mistura em dois segmentos. Ora no meio rural, como leiloeiro de grandes remates de equinos e bovinos, bem como no comando na ZRTV. Ora como locutor esportivo da TV, com 5 Olimpíadas de verão, uma de inverno e 2 Copas do Mundo no currículo, além de outros eventos importantes. Sem dúvida, é uma figura conhecida nos dois mundos. Mas o que muitos não sabem é como esses dois segmentos se misturaram na vida de Dudu Vaz. De antemão, o que é possível dizer é que ele possui as raízes fincadas no meio rural, por ser filho de pecuarista. Dessa forma, foi através de seu pai, Antônio Carlos Rachou Vaz de Almeida, que Dudu passou a se envolver no meio dos leilões. Dentro deste universo, foi pisteiro, fez captação de animal para o remate, gerente até chegar na posição de leiloeiro. Mas como a locução esportiva entrou na sua vida? Como que foi a criação da ZRTV? Para entender melhor a história de Dudu Vaz, a equipe de reportagem do portal Cavaluz bateu um papo com ele. Como tudo começou? Em 1974, o Sérgio Pisa, Paulo Pimentel e João Bentoca foram para os Estados Unidos para acompanharem alguns leilões e voltaram encantados. Porque era um ritmo rápido. E daí eles resolveram montar uma leiloeira aqui no Brasil. Até então a nossa referência de leilões era só do que vinha do Rio Grande do Sul, que tinha uma pegada igual do Uruguai e da Argentina. Como eles queriam leiloeiros que falassem rápido, igual era nos Estados Unidos, eles contrataram 2 locutores de rádio de futebol, o Odemar Costa e o Djalma Barbosa de Lima. Eles tinham uma empresa de reflorestamento na Amazônia, que se chamava Programa, Progresso da Amazônia, e daí virou Programa Leilões. Só que os 2 locutores não sabiam nem o que era um cavalo nem uma vaca. Daí o Sérgio Pisa contratou o cara do cavalo e o cara do gado. E o cara do gado era o meu pai Rachou, que era criador de gado holandês vermelho e branco. Então, meu pai era o comentarista e eu ia com meu pai nos leilões. Quando eu tinha 8 anos, eu ficava do lado do João Gabriel, que era pisteiro da Programa Leilões e hoje em dia é leiloeiro rural. E eu fui em leilões e assim foi. Em 1980, eu saí de São Manuel e mudei para São Paulo. Comecei fazendo pista. Onde meu pai ia, eu ia junto. Daí, em 1982, o Djalma saiu da Programa Leilões e criou a Djama Leilões. E o Odemar Costa saiu e abriu a DBO. Meu pai foi trabalhar com o Djalma e eu fui com ele. Daí, em 1982, o Djalma saiu da Programa Leilões e criou a Djama Leilões. E o Odemar Costa saiu e abriu a DBO. Meu pai foi trabalhar com o Djalma e eu fui com ele. De 1982 e 1986 eu trabalhei e VAR as empresas leiloeiras ocupando diversos cargos. Daí voltei para Embral em 1886 e assumi a gerencia até 1997. De 1982 e 86 eu trabalhei e VAR as leiloeiras ocupando diversos cargos. Daí voltei para Embral em 1886 e assumi a gerencia até 1997. Em 1989 depois, eu trabalhei na Embral Leilões, depois saí e voltei, e assumi para fazer captação de animal para vender. Em 1886, eu fui ser gerente da Embral. Daí, em 1989, eu larguei a pista e fui ser leiloeiro, gado e cavalo. Meu início da carreira como leiloeiro rural foi em 1989, oportunidade dada por Sebastião Beraldo e Clem Militello. Foi o Beraldo, inclusive, que me chamou um dia e me deu o microfone na mão e mandou tocar o leilão. Eu treme, mas eu assumi e estou nisso até hoje. No meio do esporte. Em junho de 1996, eu estava fazendo um leilão na Água Branca e, depois desse trabalho, veio um comprador daquele leilão falar comigo e me disse que eu tinha dicção boa. Perguntou se eu nunca pensei em narrar futebol no rádio. Mas eu disse que no rádio não, mas eu tinha o sonho de narrar futebol na televisão. Daí ele me deu um cartão e pediu para eu procurá-lo. No dia seguinte, quando eu acordei, peguei os cartões que eu tinha recebido no leilão e vi um João Carlos Saad, vice-presidente da Bandeirantes. Daí eu liguei para ele, nos combinamos uma reunião pessoalmente, o diretor de esportes Juca Silveira me atendeu, falaram de me treinar para narrar futebol e o Hudson Romão ficou de me ajudar. Daí eu fiquei 6 meses indo direto lá, toda semana, só treinando, narrando jogo de futebol sem ir para o ar. E o Hudson me corrigindo, me orientando. Quando chegou em dezembro, o Hudson avisou o Juca que eu estava pronto. Tinham 8 locutores na Band: Luciano do Vale, Silvio Luiz, Nivaldo Prieto, J. Júnior, Marco Antônio Matos, Januário de Oliveira, Alexandre Santos e eu. Só fera! Em janeiro, me ligaram que ia ter um jogo do Campeonato Espanhol que eu ia narrar, pela primeira vez.
Mas seria gravado e iam passar depois os melhores momentos. Real Madrid x Atlético de Madrid. O Juca me ligou avisando 3 dias antes, falando que tinha um buraco na grade e o jogo ia ser ao vivo. Era a minha estreia. E eu disse que estava preparadíssimo. Meu comentarista no dia foi o João Zanforlin, que chegou a me falar que se eu tivesse nervoso, eu podia jogar para ele e assim foi. Depois vieram mais jogos até que em 1º de março de 1997 eu fui contratado pela Band. E eu fiquei até abril de 2012. Na sequência, fui fazer um ciclo olímpico na Record até 2016. Daí em dezembro de 2016, voltei para a Band, onde estou até hoje e não saio mais. Do futebol para outros esportes. Quando me chamaram para narrar vôlei pela primeira vez, eu não tinha noção de nada. Aí o que eu fiz? Eu liguei para o Zé Roberto Guimarães, ele criava cavalo manga larga e lusitano, daí combinamos de nos encontrar. Eu fui em um treino, contei que ia narrar vôlei e não sabia como fazer. Daí depois do treino, ele pegou as jogadoras reservas e me fez anotar as posições. Me explicou tudo, cada jogada, os nomes delas e a origem delas. Daí eu voltei em mais um treino, fiquei sentado na arquibancada olhando. E foi assim que comecei a narrar vôlei. Aconteceu a mesma coisa no handball. Mas eu liguei na Metodista e o Washington, que era técnico time e da seleção feminina brasileira, me ajudou. Eu fui lá e ele me explicou tudo. Que no handball não tem pênalti, mas tiro de 7 metros. Daí eu narrei 3 jogos do Brasil x Cuba. Quando foi em janeiro de 2000, a Band tinha que escolher o time de locutores que ia para as Olimpíadas de Sydney. Tinham que levar 3 locutores, e eu era o 8º da lista. Porém, os outros faziam mais futebol, e eu, além de futebol, tinha acabado de narrar vôlei e handball. E assim, fui escolhido para ir à Olimpíada, com Luciano do Vale, Nivaldo Prieto e eu. Falavam que eu era novo, mas era o único que narrava tudo. Daí depois eu fiz 2004, na Grécia, 2008, na China, 2012, em Londres, e em 2016, no Brasil. Sem falar em 2014, na Olimpíada de Inverno na Rússia. Copa do Mundo eu narrei, Alemanha, em 2006, e África do Sul, em 2010. Foi assim que eu conheci os 5 continentes viajando pelo esporte, e fazendo o que gosto. ZRTV. Atualmente, eu me divido entre 3 paixões. Sou leiloeiro rural, contratado para trabalhar em eventos específicos. Além disso, sigo trabalhando no Grupo Bandeirantes de Comunicação. O que for preciso, eu faço por lá. Mas não para por aí. Porque eu ainda tenho a ZRTV, que é uma empresa de transmissão de eventos e leilões pela internet. Inicialmente, em 2012, quando eu montei, se chamava Zona Rural TV. No início, eu tinha um sócio, mas depois não deu certo e daí eu comprei, sozinho, todos os equipamentos para fazer as transmissões. Depois de um tempo nos pegamos os direitos de transmissão do Campeonato Paulista de Futsal. Daí onde ia transmitir isso, futsal na Zona Rural TV ia ficar estranho. Daí por isso virou o ZRTV e aí usando toda a experiência que eu tive na TV.